Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Faço parte do projeto central do Enem e a nossa dica de hoje vai ser a resolução de uma questão que traz um gênero textual que não é muito comum para a garotada, né? Eles não têm muito contato com a leitura de texto de lei, que é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tirado de uma prova do Enem de 2013. Vamos às questões? Olha só, o artigo 2º do Estatuto diz: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Meus queridos, nós estamos diante de um gênero textual típico do domínio jurídico. É o único gênero que possibilita o uso de artigos, parágrafos, alíneas. E esse tipo de texto, né, o estatuto, nós temos algumas peculiaridades para você identificar esse tipo de texto. Toda a ordenação, né, ou seja, toda disposição de lei é um estatuto, que tem por finalidade permitir, ordenar ou negar alguma coisa, ou seja, proibir. Tá? Então, é composto dentro de uma lei algo que permite ou não. Muito bem. Esse gênero textual, estatuto, é caracterizado por uma linguagem objetiva, por uma linguagem direta, né? E no caso aqui, olhem no rodapé da questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado por lei, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, tá? Então, aqui, a informação feita pelo legislador, ela deve ser cumprida, né? Enquanto lei. Se um dia você for candidato, né, como deputado, vereador, e for chamado, né, a essa missão de fazer e de escrever leis, vai observar que existe todo um regramento, né, para a construção e o uso da linguagem adequada para esse tipo de texto. Vamos ver que no segundo artigo, né, no artigo 2º, traz a informação de quem é criança e quem é adolescente, quem é considerado, né? Então, de 0 até 11 meses, 29 dias, você é considerado criança. Completado os 12 anos, até os 18, você passa a ser considerado adolescente, segundo a lei. No artigo 3º, traz informações dos direitos que devem ser assegurados à criança e ao adolescente, e no artigo 4º da questão, nós temos a responsabilidade, ou seja, o dever. De quem é o dever de assegurar esses direitos, né? A família, a sociedade, a comunidade e, naturalmente, o Estado, né? Todos têm responsabilidade em assegurar a proteção integral da criança e do adolescente. Vamos ver o que está pedindo a questão de linguagem para a gente resolver? Vamos lá. Bom, agora vamos ler a questão. Para cumprir a função social, o Estatuto da Criança e do Adolescente
apresenta características próprias desse gênero, quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre essas características, destaca-se o emprego de: letra A, repetição vocabular para facilitar o entendimento. Não é a repetição de palavras que vai melhorar ou piorar a compreensão. Então, a repetição deve ser evitada nesse tipo de gênero textual. Letra B. Palavras e construções que evitem ambiguidade, ou seja, mais de uma interpretação. Será que eu devo evitar? Vamos ver. Letra C. Expressões informais para apresentar os direitos. Isso é um texto de lei. Deve ser usada toda a formalidade e não a informalidade. Então não cabe a letra C. Letra D. Frases na ordem direta para apresentar as informações mais relevantes. A regra é a ordem direta, mas não só para as informações mais importantes, mas para todo o trecho descrito. Sempre, a ordem direta. Letra E. Exemplificações que auxiliem a compreensão dos conceitos formulados. Em lei, nos códigos, na Constituição, por exemplo, não preciso colocar exemplos. O próprio desenvolvimento do caput, toda lei tem o caput, a cabeça, e os artigos, as alíneas, os parágrafos ali vão desenvolvendo a compreensão daquilo que está sendo pedido no caput, a cabeça do artigo. Então, não é o exemplo que vai levar à compreensão. Se quiser compreensão, vai na jurisprudência, que lá tem vários casos, e aí você vai entender melhor o que a lei diz. Bom, parece, que a letra B é aquela que melhor responde à construção do gênero textual, jurídico, que fala de lei, no caso do nosso estatuto aqui. Palavras e construções que evitem ambiguidade, tá? Isso deve ser evitado. Com certeza. Por quê? Porque ambiguidade é quando uma palavra, uma expressão, uma sentença possibilita mais de uma compreensão. Olha, numa lei, se cada um que lê tem uma interpretação diferente, a coisa não funciona, Fica ali para o debate dos advogados a melhor interpretação, mas o que está dito ali tem que ser algo direto, objetivo, que não deixe dúvida. Então, esse tipo de uso, ambiguidade em lei, deve ser evitado. Deve ser evitado porque é considerado um vício, um desvio da norma da língua portuguesa. Apesar de eu poder utilizar em textos líricos, na literatura, por exemplo, que tenham a liberdade de criação de expressão, não há problema. Mas deve ser evitado em textos que exigem uma informação, uma única informação, como é o caso dos textos de jornais, artigos, textos científicos, os livros de história e por aí vai. E aqui não foge a regra. Por ser lei, eu tenho que ter uma informação, que a linguagem utilizada exerce a sua função, a função referencial, a função de informação, uma informação impessoal, sempre usando a terceira pessoa, que seja direta, objetiva, como nós chamamos, usando a linguagem denotativa, e a ordem direta para dar essa informação. Então, não cabe aqui o uso das ambiguidades para evitar confusão, Então você deve ser direto, o melhor que puder no uso da linguagem para a construção de uma lei. Então a letra B, onde está palavras e construções que evitem ambiguidade, é a nossa resposta gabaritada, tá bom? Um abraço. Na próxima aula vou trazer outro gênero textual para a gente continuar essa escalada até a nossa prova do Enem. Um abraço.